Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje nós vamos falar sobre organização do treinamento, né? Eu preferi usar esse termo organização hoje do que falar periodização, né? Porque periodização é coisa que nós treinadores usamos bastante. Para você que vai estar vendo a gravação, hoje a live vai ter dois momentos, tá? Primeiro eu vou trazer para vocês uma estrutura básica para periodizar o treino, para organizar. Aí para quem está na jornada, né, o que precisa realmente fazer passo a passo. E aí depois vai ter um segundo momento em que eu vou estar respondendo a pergunta, né? Putz, eu coloquei a caixinha agora à tarde nos stories e aí teve bastante pergunta, eu vou estar respondendo elas, né? Então, dois momentos na live hoje primeiro. Um momento em que eu vou estar construindo uma organização do treinamento, né? Vou estar explicando para vocês o que de fato é importante. E no outro momento eu vou estar respondendo perguntas, beleza? O pessoal já está entrando aí. E aí o que acontece? Primeiro ponto importante, quando a gente pensa na organização do treino, a gente tem que pensar semana, tem que pensar no mês, período de recuperação, descanso, tem tudo isso. E às vezes o pessoal não faz, né? Às vezes o pessoal só treina. Fala, Fernando, tudo certo? E treina sempre do mesmo jeito. Esse não é o melhor caminho, treinar todos os dias do mesmo jeito. O treino tem que ter variação, o treino tem que ter processo, para que você alcance o seu melhor resultado, beleza? Então, já vamos começando por aí e lembrando, né? Vocês mandem as perguntas no ponto de interrogação conforme vocês forem tendo alguma dúvida, beleza? Vamos lá, primeiro ponto relevante que eu queria trazer para vocês aqui em relação à organização do treino, né? Vamos dizer que o treino ele precisa ter três fases, né? Três pilares básicos, né? O primeiro pilar é a base, né? Tem que vir antes, né? Por isso que chama base, né? Algo que você vai se preocupar em fazer primeiro, tem que ter a base. Depois da base você vai fazer o período de fortalecimento, que aí esse vai durar bastante tempo, né? A base já não precisa durar tanto tempo assim. E depois vai ter uma fase de recuperação, né? Isso para simplificar, fica bem simples para vocês. Então em um momento você vai estar construindo a sua base, no outro momento você vai estar se fortalecendo, e aí depois que você treinar muito, você vai precisar recuperar. Beleza? Pensa assim que está tudo certo. Eu vou discorrer um pouquinho aqui como você vai lidar com cada um desses momentos, como você vai lidar com a base, com o fortalecimento e com a recuperação. E até inclusive quando é importante você pensar em cada um deles, beleza? Eu vou bebendo água aqui, só um minuto. Eu vou bebendo água aqui mais vezes durante a live. Então vamos lá, primeiro falando da base. A base ela vai ser fundamental porque a pessoa que vai fazer um treinamento intenso, ela precisa suportar o treino, né? Todo o nosso sistema cardiovascular, todo o nosso sistema muscular, ele já precisa estar adaptado para conseguir fazer aquele trabalho. E é o período de base que vai dar conta disso. Uma pessoa destreinada, ela não consegue fazer um intervalado. Não é que ela não consegue, que ela não vai conseguir executar ali, 3 minutos de estímulos, 2 de recuperação, depois mais 3 de estímulo. Ela vai conseguir fazer isso. Só que a intensidade que ela aplica nesse treino vai ser muito baixa, justamente porque ela não suporta. Justamente porque o sistema cardiovascular dela não está preparado, justamente porque a musculatura dela não teve as adaptações ainda. Então o que acontece? É necessário o teu período de base. Marcos, quanto tempo? O pessoal sempre pergunta isso. Uma pessoa que não tem treinamento nenhum, ela está começando. Ela vai precisar fazer 3, 4 semanas ali de treino consistente, treino moderado, né, para ir construindo devagarinho. Marcos, mas precisa ser treinos longos? Não, esse é um outro erro que o pessoal comete quando está falando de base. Pensa que, tô fazendo a minha base, eu tenho que fazer treinos de 2 horas e meia. Se o cara é um iniciante muito ali no começo, se ele fizer 2 horas e meia de pedal, ele vai se fadigar só em estar 2 horas e meia em cima da bike. Então, quando a gente pensar na base, pensa que o tamanho, né, a duração do treino da base vai estar de acordo com o que você consegue executar. Beleza? Não pega uma regra, né? Não, tem que ser 3 horas, né? Período de base você tem que pedalar 15 horas por semana. Não. Tá? Se você, o seu limite de performance é pedalar 1 hora e meia, então você vai começar com 1 hora e meia. Seu limite de performance é pedalar 30 km. Então seu período de base vai estar com 30 km.
beleza? Esse é um ponto importante. Aí você vai 3 semanas ali consistente, né? Pô, 3 vezes na semana pedalando 30 quilômetros. Esse é um processo de base. Eu fiz isso com o meu aluno, agora o Lucas, né? Eu fiz isso com o Lucas. O Lucas, ele estava sem regularidade, ele não estava treinando bem. Aí eu falei, Lucas, vamos pegar aqui, ó, umas semaninhas ali para estruturar a sua rotina, estruturar a sua consistência. E foi lá, um períodozinho de base, né? Pô, 3 treinos, aliás, não foi nem 30, foi 25 km. Né? Ó, vai fazer 3 treinos durante a semana de 25 km. E aí a gente vai construir a sua rotina e a sua performance. Porque é um ponto que às vezes o pessoal esquece, que uma das funções também do período de base não é só a questão da performance, é a questão da rotina. Porque durante esse período de base você vai entender quantas vezes você consegue treinar por semana, qual a duração do seu treino que você consegue encaixar na sua rotina. E aí a partir, Lucas tá aí, ó, verdade, Lucas. E a partir desse momento que você estrutura a sua rotina e consegue começar a entregar os treinos, e aí você vai incrementando o processo. Mas primeiro a base, beleza? 3, 4 semanas ali, com 3, 4 pedais na semana, pedais de intensidade moderada, isso tem que ser levado à risca, tá bom? Não precisa colocar intensidade. E aí o que acontece? Quando começa a fazer a base, tem um período ali que a pessoa começa a evoluir, né? E aí já começa a querer colocar carga, começa a querer treinar pesado. E não precisa, né? Vai chegar o momento de treinar pesado. Não é no começo da base, beleza? Aí depois formou a base, né? 3, 4 semanas ali, bacana, girando. Ou então quando você teve um problema de saúde, problema de equipamento e ficou um tempo ali sem treinar, você vai ter que refazer a sua base também. Fala, Anderson, beleza? Você vai ter que fazer sua base também. Aí só que a base, ó, Roberta aí, tudo bem, Roberta? Só que a base que você faz quando você já está treinado é diferente da base quando você está no começo. Se você já está treinado e apenas precisou parar ali durante 2 semanas por qualquer motivo, cara, 2 semaninhas ali fazendo treino moderado, você já está pronto. Fala, Alisson, beleza? Começamos agora há pouco, hein, Alisson? Perdeu pouca coisa. Então vamos lá, fortalecimento. É o seguinte, o fortalecimento ela é a fase que mais dura, né? A fase a mais longa. Por quê? A gente vai se fortalecendo. Quais são os momentos em que a gente segura a onda no fortalecimento? Né? Um momento em que nós estamos fadigando, um momento em que nós estamos apresentando sinais de cansaço, momentos pós-prova, né? Fez uma preparação muito intensa e aí chegou a prova, né? Acabou aquele período de intensidade que você estava fazendo. Esses são momentos em que a gente dá uma cortada no período de fortalecimento. Eu tenho alunos na assessoria que estão ali, ó, vários meses já fazendo trabalho de fortalecimento. Por quê? A carga está reguladinha, a carga durante a semana está certinha, então a pessoa está se fortalecendo e o cansaço não bate, né? E a fadiga não chega, né? Fala, Igor, beleza? E a fadiga não chega. Por quê? As cargas durante as semanas estão indo certinhas. Agora, quando qualquer aluno meu apresenta um sinal de fadiga, sinal de cansaço, queda de rendimento, aí a gente corta durante um tempo o período de fortalecimento e faz um período de recuperação, né? Aí o período de recuperação, qual é o ponto principal? Às vezes tem aluno nosso da assessoria, cara, que eu proibi ele de pedalar durante uma semana. Eu falei, ó, você vai ficar longe da bike uma semana, isso vai ser ótimo. Aconteceu com o seu Orlando, que ele ficou sem a bike, e eu fiquei até contente, eu fiquei feliz. Falei, bom, beleza, o seu Orlando vai dar uma descansada da bike. Aí foi bacana, agora já voltou ativa. Mas o período da recuperação é um período que você vai ficar longe da bike de verdade, tá certo? Eu até recomendei que alguns alunos nossos fizessem caminhadas. Pô, vai descansar a musculatura, vai descansar a articulação, e você vai caminhar durante uma semana. Você está recuperando da bike. Né? Agora, olha, segue a sequência, né? Imagina assim, você fez o período de base, né? 3, 4 semanas, né? O condicionamento cardiovascular tá legal,
né? Aí depois de 3, 4 semanas, você já não vai começar que nem um louco treinando muito forte, né? Você vai começar incrementando treinos intervalados, você vai começar incrementando treinos mais fortes, fazendo o controle da intensidade, distribuindo ali tudo. E aí depois de 3 meses, você já está em um treino muito intenso, você já está trabalhando forte de verdade. E aí depois desses 3 meses, você trabalhou mais 2 de fortalecimento, já inteiramos aí 5 meses de trabalho. Aí depois de 5 meses de trabalho, você pode dar 2 semanas para o seu corpo descansar. Uma semana, você não vai perder performance. Normalmente, várias vezes, eu nem preciso chegar a fazer essa semana de recuperação com meus alunos, porque eles já, por um motivo ou por outro, ficam uma semana sem treinar. Ou porque, que nem o Dantas tem que se virar com chuva direto lá na região dele, meu aluno Dantas. Então o que acontece? Ele já ficou uma semana sem treinar por causa de chuva, então automaticamente ele já se recuperou. Aí porque eu gosto de falar desses exemplos, que alguns alunos meus de repente vai pensar assim, Marcos, mas você não tirou, né? Você não colocou lá na planilha a semana de recuperação, né? Não está escrito lá. Cara, mas aquela semana que você viajou, né? E ficou ali, 5, 6 dias sem treinar, já foi uma semana de recuperação. A gente sempre fica atento nisso, beleza? Então, base, fortalecimento, sentiu fadiga, teve um evento muito forte de intensidade, faz um período de recuperação. Essa é a organização de treino básico, beleza? Aí tem alguns pontos que, pessoal, naquele esqueminha nosso de sempre, se ficou entendido o que eu falei até agora, dá soquinho aí, né, para eu saber que vocês entenderam esses 3 pilares, né? Aí até me diga aí se vocês estão em qual momento, né? Base, fortalecimento, tá precisando de recuperação. Beleza, dá o soquinho e me fala aí se vocês estão em fortalecimento ou recuperação ou na base. Beleza, Altamiro. Altamiro, coloca aí se está na base, na recuperação, no fortalecimento. Conversa comigo. É interessante fazer esse pensamento, porque vai ver que tem alguns que nunca pararam para pensar se precisam ou não fazer uma semana de recuperação. Né? Só tá ali, pei, treinando, pei, treinando. Aí, Altamiro, recuperação, muito bom, Altamiro. E aí não tira esse período de recuperação, e é muito importante, tá certo? Agora eu quero pensar numa estrutura de semana, né? Pensa assim, porque a periodização tem, deixa eu deixar o papel aqui, a periodização tem um macro, né? Eu vou fazer uma prova muito importante, tem um macro, né? 2, 3 meses de trabalho. Tem um micro ali, né? Um mês mais ou menos de trabalho, e aí tem um pequeno mesmo, que é a semana de treino. Então agora eu vou falar um pouquinho no pensamento da semana de treino, tá? O que é importante quando vocês pensam na semana de treino? Eu nem escrevi isso aqui, mas eu tinha pensado antes da live, eu vou falar. Muita gente pensa assim, domingo, segunda, terça, quarta, pensa nos dias da semana. Mas o nosso corpo, ele não trabalha por dias da semana, ele trabalha por horas de recuperação. Horas de recuperação. Porque às vezes você tem ali o treino na segunda, mas o treino da segunda ele vai ter relação com o que você fez no final de semana. Então, por exemplo, uma semana que eu treinei no sábado, eu vou treinar na segunda de uma forma. Na semana que eu treinei no domingo, eu começo treinando na segunda de uma outra forma. Por quê? O nosso corpo ele não entende ali que segunda é o começo da semana, ele entende quantas horas eu preciso recuperar depois de um treino. Esse é o ponto principal. E aí muitos alunos eles já entenderam essa questão, que aí eles já se programam, né? Alguns quando entram, eles vão não, tenho que entregar todos os treinos. Aí eles querem entregar treino forte na sexta, sendo que vai treinar no sábado. Aí não dá certo, né? Aí esses dias a Zenilda mesmo, né? Nossa aluna, ela já veio e falou para mim, Marcos, eu não consegui fazer o treino da quinta, mas eu acho que não compensa eu fazer ele na sexta, porque no sábado eu já vou ter o treino forte. Eu falei, maravilha, já está aprendendo, já sabe como é que é essa estrutura semanal. Então, quando você for pensar na sua semana, não pensa somente em dias da semana, pensa em horas, tá?
quantas horas você vai recuperar depois de um treino. Esse é um ponto importante, esse é um ponto crucial, beleza? Aí as horas de recuperação é o que vai influenciar toda a sua semana de treino. Aí a sua semana de treino vai influenciar o seu mês de treinamento. Aí o seu mês de treinamento vai influenciar todo o seu programa, que você está numa jornada para evoluir e chegar na prova bem, tá legal? Então vamos lá. Então, pensando na semana de treino, qual é o primeiro ponto que eu queria falar aqui para vocês, além dessa questão das horas de recuperação? Ajuste da rotina e consistência. Uma pessoa que não ajustou a rotina, eu já dei o exemplo do Lucas lá, agora o Lucas está mais ajustadinho com a rotina, se bem que teve uns contratempos ali, mas está tudo em ordem. Primeiro passo para você ter um programa de treinamento, para dizer que você se organizou para treinar, é ter ali um mínimo de rotina na semana. Por exemplo, eu estava com uma dificuldade tremenda, eu estava deixando para treinar à tarde, né? Só que aí o que acontecia? Eu chegava tarde, minha mulher aqui, minhas filhas, tomando um café da tarde, a mesa posta, eu ia largar tudo aquilo para treinar, então não estava dando, não estava rolando. Pô, de madrugada, eu estava saindo 5 horas da manhã para treinar quando estava no verão, só que agora 5 horas da manhã tá escuro pra caramba, não estava dando certo, não estava dando à tarde, não estava dando à noite. O que eu estou fazendo? Estou adiantando todo o meu trabalho para conseguir treinar às 7h10. Beleza? Às 7h10 eu tô saindo para treinar. E deu certo essa semana, deu certo na semana passada. Então o ajuste de rotina, ele vai ser extremamente importante. Deixa eu ver, o Elias, top, mano, dessa vez vai dar para ficar mais... maravilha, Elias. O Elias vai ficar com a gente, porque a live vai sempre pro YouTube no outro dia. Aí o Elias foi lá na semana passada e ele terminou no YouTube, então hoje vai ficar aqui. Então, primeiro ponto. Se você está pensando sério no treinamento, se você tem objetivo, se você quer subir os patamares aí do seu treino, primeiro ponto, ajusta a sua rotina. Depois que você ajustou a sua rotina, você vai procurar ter a consistência, né? Então, porque a consistência vem lá do período de base, depois que você fez a base, teve a consistência, aí o segundo passo, pensando na organização da sua semana, é trabalhar as intensidades. Trabalhar as cargas. Os ciclistas que treinam forte, todo dia que eu saio, eu treino forte. Bom saber que você também... Roberta, é extremamente difícil para nós acertar a rotina também. Imagina, quantos alunos eu tenho, tenho que produzir conteúdo, responder alunos, montar treinamento, é uma carga de trabalho muito grande. Às vezes eu prefiro dar atenção para os meus alunos do que eu fazer meu treino, né? Então é questão de prioridade sempre, né? Então nós treinadores também temos esse trabalho. Então, que nem eu estava dizendo agora, até me perdi um pouquinho que eu parei para falar com a Roberta, a pessoa que teve a consistência, depois da consistência vai precisar ajustar a carga semanal de treino, beleza? Treinar todos os dias fortes é uma grande besteira, né? Sobretudo quem treina várias vezes na semana. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer ondulações na sua intensidade, né? Vou pegar a minha semana como exemplo. Vai lá. Eu treinei no sábado, bacana. Recuperei no domingo, bacana. Deu ali minhas horas de recuperação. Na segunda eu estava inteirão para treinar. Fiz um treino de subida na segunda, né? Um treino bacana, treino forte, né? Até coloquei nos Reels lá. Na terça-feira, o que aconteceu? Terça-feira, treininho moderado. Gente, treininho... que você sai assim, você fica pensando na vida. Por quê? Você não está fazendo esforço. A minha única preocupação no treino era não sentir a minha perna queimando, não ficar ofegante, não deixar minha frequência cardíaca passar muito de 140. Eu estava ali, no passinho. Não estava preocupado com zona de treinamento, não fiz cálculo para encontrar minha Z2. Eu simplesmente queria fazer um treino moderado, porque na segunda foi intenso e na terça... ou na quarta intensidade. Então o que aconteceu? Pegou a semana, segunda-feira, subi a intensidade lá em cima. Na terça-feira, baixei a intensidade. Na quarta, subi de novo. Tá? Mas, por exemplo, no meu treino, eu acabei não subindo tanto que eu treinei no rolo. Eu queria ir pra rua, acabei treinando no rolo. Então o que acontece? Quando eu penso nas minhas cargas da semana, se amanhã eu quiser fazer um treino de moderado para forte, eu posso. Porque meu treino de hoje ele foi intenso, mas não foi um treino tão intenso que vai precisar
de mais de 24 horas para recuperar. Amanhã eu acordo bem. Então lembra que eu falei das horas de recuperação, né? Com a experiência que eu tenho do meu treinamento, com a experiência dos treinos que eu já faço quando eu quero treinar forte, já tenho uma consciência muito boa de quanto tempo eu vou precisar de recuperação. Então, quando vai fazer o ajuste das cargas durante a semana, vocês têm que ter esse pensamento. Agora, uma situação que, por exemplo, tinha alunos, né, que treinavam 2 vezes na semana. Aí 2 vezes na semana não tinha como, o cara treinava só na terça e só na quinta. Muito bem preparado, muito bem condicionado. Era treino intenso na terça e treino intenso na quinta. Porque ele treinava só 2 vezes. Eu não podia tirar uma dessas 2 vezes aí para fazer treino moderado. Ele precisava fazer treinos intensos. Então assim que funciona, beleza? E aí, já comentei aqui, o terceiro ponto que eu ia falar em relação à organização da semana de vocês é tempo de recuperação, respeita. E até tem uma questão que é muito importante, que quando a sua carga de treinamento da semana ela está encaixadinha, você não se sente cansado. Você não sente aquela canseira de passar o dia inteiro se arrastando, porque você está bem. Por exemplo, eu fiz meu treino de subida, acabou o treino de subida ali, perna inchada, mas passei o dia inteiro normal, com energia à disposição. No outro dia eu queria pedalar, né? Eu não tinha cansaço. Hoje é a mesma coisa, eu fiz o treino intervalado no rolo, putz, na hora do treino, gente, na hora do treino era sofrimento, minha perna queimando pra caramba, a respiração ofegante, terminava cada estímulo ali, muito ofegante. Depois de 2 horas do treino, a minha sensação era de querer pedalar já. Isso é controle das cargas de treino. Eu não vou fazer treino no meio da semana, aquele treino que eu vou me arrastar depois durante o dia. Tá? Porque aí eu só estou me machucando. Imagina a situação, você faz um treino muito pesado, extremamente pesado, e aí depois passa o dia inteiro em pé, trabalhando, de repente caminhando, não sei qual é o trabalho de vocês. Então vocês precisam fazer um treino forte, mais forte na medida em que você passe o restante do dia bem e tenha vontade para treinar no outro dia. Beleza? Ficou entendida essa questão da organização da semana, né? Agora, pensou em organização da semana? Primeiro pensa no ajuste da rotina, pensa na consistência, porque não adianta você só planejar, falar assim, não, eu vou pedalar segunda, terça e quarta, né? Segunda, terça e quinta. Você planejou, mas aí se você vai executar é uma outra coisa. Você executou numa semana, se você vai continuar executando por 3, 4 semanas é outra coisa. Por isso que não adianta, de repente você já colocar, falar, não, eu vou fazer os intervalados, eu vou fazer o treino de subida, eu vou organizar antes de ter a consistência da semana. Valeu, Altamiro, muito obrigado pelo feedback. Não adianta vocês fazerem esse processo. Vocês primeiro precisam ter a rotina, ter a consistência, para depois ir controlando as cargas. Depois ajustar a carga. Beleza? Deixa eu ir bebendo água aqui. Valeu, Wagner. Valeu, Roberta. Muito bom. Lembrando, tá, pessoal? Vocês podem compartilhar depois essa live. Ela acaba não ficando... melhorei muito com a rotina. A rotina é o segredo, tá? Tem que ter a rotina de treino. O seu corpo vai se adaptando, você vai tendo os benefícios. Até teve uma pergunta que mandaram da supercompensação e depois eu vou responder ela. Agora pensando em meses, tá? Eu queria falar um pouquinho. Eu não queria me alongar muito na periodização para responder as perguntas. Então, já pensamos na semana, na organização da semana. Vamos pensar na organização do mês. O que vocês precisam pensar em um mês de treinamento, né? Um mês e até períodos mais longos. Se você faz um tipo de estímulo numa semana e na outra semana já troca de estímulo, a chance de você ter um ótimo resultado com isso diminui. Você vai ter resultado, né? Porque você está controlando a carga, você está treinando, você está com consistência, você vai ter resultado. Só que se você faz um estímulo, né? Por exemplo, eu tô fazendo para mim treino de subidas e treino 3x3. Então vai lá, eu fiz o meu treino 3x3 essa semana. Aí na outra semana eu fiz treino de tiro. Não fiz o treino 3x3.
Aí na outra semana eu fiz um treino de contrarrelógio. Isso no meu treino específico. O que acontece? Eu estou a cada semana trocando de treino. Quer dizer que eu não vou ter ganho nenhum de performance fazendo isso? Não, você vai ter ganho. Né? Porque igual eu disse, você está sendo consistente, você está treinando, está dando estímulo, está controlando a carga. Só que o melhor resultado vai vir se você repetir durante algumas semanas o mesmo tipo de estímulo. Eu estou fazendo o treino 3x3, eu vou repetir o treino 3x3 essa semana, vou fazer na próxima, vou fazer na próxima. Por que isso? Para permitir que o meu corpo se adapte àquele treino. Para permitir que eu consiga, ao longo das semanas, ir melhorando a minha entrega, meu autoconhecimento. Porque a entrega ela fica boa a partir do momento que você se autoconhece. Você se autoconhecendo, você vai saber qual é o seu limite. Aí você vai usar informação, por exemplo. Eu utilizei a informação do meu treino da semana passada. Para conseguir entender até onde eu conseguiria entregar no meu treino 3x3. Que na verdade hoje eu fiz 3x2, né? Eu tinha pouco tempo, só estava recuperando 2. Então é importante que você encaixe algumas semanas fazendo o mesmo tipo de estímulo. Né? De repente a mesma rota, de repente a mesma subida. Pô, aí você vai ter informação. Semana passada, exemplo, tá? Não estou dizendo que eu fiz isso. Semana passada eu subi a 18 por hora. Pô, e nessa semana aqui eu subi a 18. Pô, mas consegui manter um período ali a 19. E na outra semana consegui manter? Putz, não, na outra semana eu subi a 14. Então quer dizer que você cansou. Quando você faz o processo de repetir o mesmo treino em algumas semanas, o que vai acontecendo? Você vai tendo informações. E essas informações vão servir para você melhorar o seu treino. Tá entendido essa questão? E aí, então, não adianta, tipo assim, vai lá, opa, deixa eu estruturar aqui para vocês. Você fez a base, né? Tá com a base bem feita, começou a fazer treinamentos específicos, você entendeu o que é importante, tá distribuindo o treino específico na sua semana. Você não vai ficar trocando de treino específico toda semana. Você vai pegar um treino específico e vai trabalhar ele por algumas semanas. Você vai trabalhar como se fossem blocos, né? Pô, se você está trabalhando, que nem o Carlos Newton, nosso aluno, que inclusive está pegando pódio pra caramba nas corridas. Eu fiz um bloco com ele de treino de tiro. 2 semanas, o treino específico deles era só treino de tiro. E tiro máximo, tiro de 30 a 40 segundos. Era treino de tiro na terça, treino de tiro na quinta. Ele fez um bloco desse. O que acontece? Putz, uma baita evolução. Um baita processo de adaptação. Aí, outro aluno que está fazendo uma sequência de treino de tiros é o Alexandre, né? Da GRT. O que acontece? Ele está fazendo treino de tiros e a cada semana o treino de tiro dele vai ficando melhor, ele vai tendo parâmetro. Então não adianta vocês fazerem um treino solto, né? É interessante vocês repetirem esse treino, tá certo? Aí pensando na semana, pensando no mês ainda, outro fator importante, identificar pontos fracos, né? Quando você vai imaginar assim, agora um passo antes, né? Você vai pensar, nossa, o que eu vou fazer nesse mês, né? Mês de junho. Qual vai ser meu treino específico no mês de junho? Qual está sendo a minha fraqueza? Eu não estou aguentando sustentar na subida. Putz, eu não estou tendo potência. Ou então igual meu aluno Luiz, que nesses dias falou para mim que estava ficando muito ofegante, tinha a perna, mas estava ficando muito ofegante. O que acontece? O VO2 dele, precisava trabalhar o VO2. Quando você encontra a sua fraqueza, o seu ponto fraco, o elemento que precisa ser trabalhado, você vai saber o que programar para o mês, né? Aí você vai pegar, nossa, vou pegar 3 semanas aqui trabalhando o VO2, então meu treino específico vai ser direcionado para o VO2. Não, eu estou muito fraco nas subidas curtas, ali aquela subida que você dá uma pancadinha, subida em pé. Então eu vou treinar esse ponto específico. Então quando vocês forem pensar, essa live é sobre organização do treinamento, quando vocês forem pensar em organizar o mês que está lá na frente, pensa no seu ponto fraco. Pensa naquele aspecto que você precisa melhorar. Com isso, o que vai acontecer? Você vai
chegar no final desse período, por exemplo, de 3 ou 4 semanas, com essa capacidade sua que estava mais fraca, você vai chegar com ela mais forte. Aí você vai chegar com ela mais forte e você vai estar com uma performance melhor, né? Entendido essa questão, pessoal? Que você vai procurar seu ponto fraco e quando você for estruturar o seu mês de treino, é isso que eu faço com meus alunos, eu vou perguntando para eles e vou tentando identificar o ponto fraco. Às vezes eles devem até achar chato, porque eu vejo lá o Strava, eu vejo o Garmin, eu vejo o Polar, vejo frequência cardíaca, todos os dados, mas eu pergunto, viu, mas como que você tá? Como que você sentiu o treino? Né? Esse treino ele foi forte, foi intenso? Você sentiu alguma dificuldade? Porque eu quero essa informação. Eu quero saber aonde ele está com problema, né? E aí, o último ponto... Isso, não, já falei. Você precisa ter variação de estímulo, você precisa encontrar seus pontos fracos e você precisa diversificar os seus estímulos. Porque é o que acontece. Vamos lá. Imagina, né? Treino de tiro, um excelente treino, mas aí você descobriu que o treino de tiro te deixou mais forte, te deixou mais potente, e você está repetindo o treino de tiro numa semana, treino de tiro na outra, treino de tiro na outra, aí você virou o cara ou a mulher que só faz treino de tiro. Fala rejeitados, beleza? Você só faz treino de tiro, né? E nunca muda. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que seu corpo vai se adaptar naquela capacidade de treino de tiro, ele vai limitar a sua evolução em relação àquele treino, o treino não vai ter mais resposta, e como você só trabalhou essa capacidade, você foi enfraquecendo em outras. De repente a sua tolerância ao lactato diminuiu, de repente a sua cadência não ficou tão boa. E o que acontece? Quando você vai trocando os estímulos ali ao longo de uma semana e de outra, acaba que você vai se tornando ali com uma performance completa, beleza? Pessoal, tá entendido essa questão? Mais alguma dúvida relevante aí sobre organização do treino? Organização do treino, né? Eu falei aqui, treino de base, período de fortalecimento, quando vai recuperar, né? A estrutura básica, como estruturar basicamente uma semana, né? A semana você vai ter primeiro se preocupar em ter rotina, estabilizar a consistência, depois você vai começar a fazer ajuste de carga, ondulação de carga, vai ficar preocupado com as horas de recuperação, né? Não só com o dia da semana, toda segunda eu tenho que treinar aquele treino, depende do que você fez no final de semana, né? E aí quando a gente pensa em mês, né? Pensando, valeu Altamiro, valeu Jonatas, pensando em mês, né? Você precisa variar os seus estímulos, né? Não vai ficar vários meses fazendo o mesmo tipo de estímulo, senão você vai se tornar um atleta muito especializado só em uma questão, né? Se você pegou um treinamento, começa a fazer ele, faz ali 3 ou 4 semanas daquele treinamento para dar tempo do seu corpo ter a resposta, né? Vai se preocupar, nossa gente, ó que gente, só esse finalzinho que eu estou resumindo aqui já vale ouro. Vai programar o treino da próxima semana, escolher o que você vai fazer, se você não tem um treinador, né? Meus alunos eu acabo fazendo isso para eles. Mas se você vai escolher o treinamento que você vai fazer no próximo mês, pega e analisa o seu ponto fraco, né? Trabalhe o seu ponto fraco, beleza? Pessoal, esse era o conteúdo que eu queria entregar para vocês. Agora vamos começar a segunda parte da live, que é a parte que eu vou responder as perguntas, beleza? Já temos perguntas que fizeram lá nos stories. E vocês podem mandar perguntas aqui no ponto de interrogação. Eu só vou parar de responder pergunta aqui quando não tiver pergunta ou quando a minha tosse atacar, né? Que vocês lembram que as últimas lives aí eu parei por causa de tosse, beleza? Eu vou escolhendo aqui as perguntas que eu respondo. Ó, vamos lá. Vou por ordem aqui que foi mandado, tá? Vamos lá, ó. A primeira pergunta. Quando saber o dia que é intervalado, contínuo e descanso? Ó, vamos lá. Pensa na questão que eu falei aqui na organização da semana. Putz, né? Vamos lá. Se você treina 3 dias, né? Você vai ter que ter um intervalado para dar o estímulo. Fala Renilton, beleza? Você vai ter que ter um intervalado, você vai ter que ter um... Ó, primeiro vamos pensar... eu estou tentando explicar de uma forma que fica bem explicadinho para vocês. Vamos lá.
Objetivo do intervalado: que você aumente seu nível de performance, que você fique mais forte, que você tenha mais potência, que você suporte mais intensidade. Objetivo do treino de recuperação: que você aumente o seu volume, tá? Mas que você não comprometa o treino intenso, né? Que você permita que o seu corpo se recupere. Objetivo do treino contínuo, né? Aí vou falar do treino contínuo de alta intensidade, te dar resistência para suportar a carga longa de uma prova, por exemplo. Porque se você só faz intervalado, o que vai acontecer? Você vai ganhar performance, mas quando chega na hora de fazer um treino longo, num ritmo forte, você não vai aguentar sustentar porque você não treinou a sua resistência. Então, na verdade, um complementa o outro. Qual é uma estrutura que eu gosto muito, né? Só para colocar aqui para vocês, pode ter um intervalado, um treino moderado, depois na sequência um treino contínuo forte. Putz, olha que bacana, ó. Semana começou intensa, com você fazendo um intervalado para ficar mais forte, mais potente. Você fez um treino leve de recuperação e aí depois você voltou na curva de intensidade lá em cima, fazendo um treino contínuo de intensidade. Beleza? Aí você descansa e vai para o final de semana. Essa é uma configuração interessante. Eu gosto desse sistema, beleza? Espero que... e aí, conforme eu for colocando aqui, vocês tiverem dúvidas sobre a resposta que eu estou dando, vai perguntando. Deixa eu ver o que a Paty mandou aqui. Deixa eu tirar aqui essa pergunta que ela já foi. Beleza? A Paty, ela tem dificuldade em sustentar a largada das provas. O que treinar? Paty, primeiro analisa o seguinte. A largada da prova, você está fria, né? Normalmente a gente não consegue fazer um bom aquecimento. Então tem esse aspecto. Tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode fazer intervalados com estímulos longos, o estímulo de 20 minutos. Pega um dia, faz um pequeno aquecimento, né? Aquece no seu treino, embora na prova você não vai estar bem aquecida, mas aquece no seu treino e dá uma pancada seca de 20 minutos. Dá uma pancada máxima de 20 minutos. Depois acabou o treino. Depois você continua o treino moderado. Marcos, mas na prova eu vou ter que fazer os 20 minutos e vou continuar. Mas no treino você não precisa, porque no treino você está treinando esse período de largada. É uma boa opção para se fazer. Tá bom? Então eu farei essa simulação de largada mais ou menos uns 20 minutos. Isso ia te ajudar. Mas largada é complicado. Porque se você passar muito do ponto que você sustenta, você vai hiperventilar, você vai acumular muito lactato e a sua performance vai cair muito. Então, autoconhecimento é muito importante, tá, Paty? Estou falando Paty, deve ser Patrícia, igual a minha esposa. Então, faça esses treinos, tá? Um pequeno aquecimento, vai lá 20 ou 30 minutos de muita intensidade, como se você fosse participar de uma prova que só tivesse 20 ou 30 minutos. Ali você vai entender qual é a intensidade máxima que você consegue manter durante 20 ou 30 minutos. E no dia da prova, você fica um degrauzinho abaixo disso. Ficando um degrauzinho abaixo disso, você garante que você vai continuar a prova. Depois que a pancada da largada passar, você vai continuar a intensidade forte. Beleza? Espero ter conseguido te responder aí, tá bom, Paty? Nossa, parou aqui. Nas últimas provas, tentei avançar para não gastar tudo. Isso é o que a Paty colocou. Pessoal, vocês mandaram algumas perguntas, manda no ponto de interrogação, por favor, que fica mais fácil para mim controlar, porque agora mesmo os comentários tinham parado, tá bom? Os comentários tinham parado e eu não consegui ver as perguntas. Obrigado, Paty, deu feedback aí. Como funciona a supercompensação? Né? Acho que foi o Antônio que mandou essa pergunta. A supercompensação é simples, né? A supercompensação, você faz um treino, você debilita o seu corpo, nível de, eu sempre vou usando as mãos aqui, nível de performance, né, você faz um treino, né, você fez muita força, o que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo ele vai ficar temporariamente mais fraco. Experimenta fazer um treino forte em um dia, né, e depois ali de poucas horas tentar entregar o mesmo treino forte, você não consegue.
Então, durante uma janela de tempo, após um treino forte, você está mais fraco. Você está mais fraco, né? Numa janela de tempo, sua performance caiu. Até que você permita que o seu corpo se recupere e ele vai se tornar mais forte lá em cima, né? Mas a supercompensação ela só acontece se você te der um estímulo intenso, que tire seu corpo da zona de conforto e logo em seguida dê o período de recuperação e aí ele vai subir num ponto mais forte, né? Imagina que o ponto inicial do seu treino era aqui, aí você fez um treino, pá, desceu aqui sua performance e quando você se recuperou, você se recupera num nível mais forte. É como se fosse uma escadinha, né? A cada treino que você faz, é óbvio que não é tão simples assim, mas a cada treino é como se você fosse subindo uma escadinha da sua performance. Então, a sequência básica da supercompensação é: treinou, deu um estímulo intenso, na sequência fica mais fraco. Se preocupa com a recuperação. Quando acaba essa recuperação, você vai estar mais forte do que no tempo inicial. Imagina assim, imagina que você entra numa briga com alguém, aí você foi lá na primeira briga, se apanhou. Aí você vai se recuperar da briga e você só vai voltar para brigar de novo com essa pessoa se você estiver mais forte. Então imagina que o seu corpo, você fez um treino e o seu corpo apanhou nesse treino. Você quebrou nesse treino, você exigiu tudo que ele tinha. O seu corpo ele vai se preparar para voltar para essa briga mais forte. Beleza? Não sei se essa comparação foi boa, mas foi o que veio na minha mente agora, tá bom? Deixa eu ver, teve alguém que mandou aqui uma mensagem longa, ó. Luiz mandou: geralmente uma prova por mês. Faço base entre uma semana após a prova e volto no específico para a prova seguinte. Dentro do espaço. Não, ó. Particularmente, viu, Luiz? Cara, se você tem prova, se você está treinado, você tem prova num mês, prova no outro mês, são 4 semanas ali entre uma prova e outra. O que eu faria, né? O que eu faço com os meus alunos? Terminou uma prova, uma semana ali de recuperação, né? Uma semana um pouco mais tranquila, né? Dependendo do atleta, por exemplo, teve alguns atletas aí que eu dei 3 dias para ele recuperar depois da prova e já voltou na pancadaria. Então daria uma semana ali, ó, para o seu corpo ficar totalmente recuperado da prova. Estímulo específico em 2 semanas, né? Um treino muito forte em 2 semanas. Aí depois, na semana anterior à prova, fazer aquele ajuste lá de diminuir a carga. Então, na verdade, se você vai trabalhar cada mês uma prova, acabou a prova, uma semana de recuperação, 2 semanas de fortalecimento e uma semana pré-prova você tira um pouco da carga. Beleza, Luiz? Trabalhando assim, dá certo. Tá legal? Luiz, depois você manda aí se eu conseguir te responder bem. Vamos indo para outra pergunta. Vamos lá. O Luiz, acho que ele mandou 2 perguntas. Luiz, você mandou outra pergunta aqui, acho que é essa que eu já respondi. Depois você me fala, beleza? Ó. O que fazer quando não tem tempo para treinar na bike? Aí é o seguinte, 2 situações, né? Se você já está treinado na bike, você já está treinado na bike, e aí aconteceu qualquer problema, você vai ficar 2 semanas sem a bike. Cara, eu aconselharia caminhadas em ritmo forte, pegando subidas e funcional. Marcos, pode correr? Cara, depende, né? Se você for depois continuar na corrida, tudo bem, mas se você for correr só essas 2 semanas que você está sem a bike, você só vai se machucar e não vai ter progresso. Já a caminhada não te machuca, você vai manter um pouco do cardiovascular e aí você vai continuar bem, tá certo? Só que pensa numa coisa que é importante. O treinamento é específico, existe a especificidade do treinamento e você só vai ficar forte na bike se você estiver treinando na bike. Então não dá de repente para você começar um processo de treinamento sem estar na bike, tá bom? É praticamente impossível isso. Nossa, Marcos, eu mal tô correndo pra caramba, eu tô fazendo treino de força pra caramba, eu faço outras atividades muito bem. Só que quando chega na parte específica da bike, você não tem a adaptação ali de fibra muscular, você não tem. Então essa coisa de treinar fora da bike, ela vai ajudar, mas para quem já tem um trabalho ali, ó, na bike bem enraizado. Tá bom? Não adianta de repente você querer começar a fazer outras atividades e ficar forte na bike, não vai dar.
Aí é a questão da especificidade do treinamento, tá certo? Por exemplo, o treino na academia, ele é muito importante para nós. O treino fora da bike é muito importante. Mas eu estou ali na minha rotina apertada, entre fazer o treino na academia, fazer o treino funcional ou fazer o treino na bike, a minha prioridade precisa ser o treino na bike. Então, para eu fazer qualquer outra modalidade de treino, eu preciso garantir primeiro o meu treino na bike. Senão eu perco a especificidade. Beleza? Entendido essa questão? Se está entendido, eu passo para outra. E vocês vão mandando as perguntas aí, tá? Ô Luiz, se pode fazer isso o resto do ano, cara? Putz, né? É que eu tinha respondido uma pergunta do Luiz antes, tá, pessoal? Em relação à organização da semana dele, que ele tá fazendo uma prova a cada mês. Eu não aconselharia, tá, Luiz? Né? Porque o que é interessante? Vai ficar uma carga muito especializada de treino, né? Em algum momento você vai precisar fazer um bloco de treinamento diferente, senão você não vai evoluir. O que acontece com esse sistema? É lógico, né? Você vai encontrar pontos fracos, mas você vai mantendo um nível muito básico, né? Você está forte, você vai continuar forte, mas para você evoluir, de repente vai ficar difícil, porque você está sempre trabalhando ali, ó, uma semana de recuperação, 2 de estímulo, semana pré-prova. Uma semana de recuperação, 2 de estímulo, semana pré-prova. Então aí você não consegue pegar um período longo para trabalhar uma nova capacidade sua, né? O que eu faria, né? Eu pensaria, com certeza, se você faz prova todo mês, não creio que seja todas as provas muito importantes. Comece a elencar prioridades. Né? Pô, de repente tem aquela prova que, putz, né, não é tão importante assim, aí vai virar um treino de luxo seu. É aquela prova que você vai, mas você não precisa mudar a semana anterior à prova. Você vai continuar treinando normalmente, tá bom? Pensa nisso, Luiz. Rejeitados mandou assim: para quem tem 3 provas, uma em cima da outra, 3 do 7, 10 do 7, 17 do 7. O que fazer? Aí pensa assim, ó, tá bom, rejeitados, né? Eu não lembro o seu nome. Ó, você treinou antes, né? Vou considerar que você está treinado, né? Se você faz uma prova, você fez um treino forte. Aí se você recuperou dessa prova bem e fez outra prova, você fez outro treino forte. Então a tendência é que você não perca performance durante essas provas. Esse é um ponto. Você não vai perder performance entre uma prova e outra. Tá legal? Esse é um ponto. Agora é o seguinte, você também não vai ter ganho de performance. Ganho de performance absoluto. Por quê? Você tá um estímulo muito forte, recupera durante a semana, aí você não pode fazer um treino extremamente forte no meio dessa semana. Cleomir. Beleza, Cleomir. Então, Cleomir, você não vai poder fazer um treino muito forte no meio dessa semana entre uma prova e outra, porque para não prejudicar a recuperação. Então, basicamente, você vai se mantendo no nível de performance que você já ganhou lá atrás. Tá legal? A vantagem é que não perde performance. Tá? O prejuízo é que você não vai ter ganho de performance nesse meio período. Mas o que acontece? Se você já estava preparado para fazer essas 3 provas em seguida, você já fez um ótimo período de preparação antes. Então você não precisa se preocupar em ganhar performance agora, porque você já ganhou lá atrás. Beleza? Então agora é só ir trabalhando e mantendo. Tá certo? A recuperação. E aí depois que acabar essa sequência de 3 provas, aí você para um pouco, né? E se recupera bem. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Eu prefiro que vocês mandem as perguntas no ponto de interrogação, tá bom? Fica mais fácil para mim que a pergunta fica aqui embaixo, tá? Mas deixa eu olhar do Jonathan. Trabalho de servente de pedreiro. Treino segunda a domingo e descanso na quinta. E sinto minha recuperação lenta. Será que preciso ter mais um? Claro, pô, claro. Putz, seu trabalho é braçal, né? Para não dizer pernal. Seu trabalho é braçal, seu trabalho você usa o corpo, você usa o físico. Então, dê mais dias, cara. Eu treinaria, tipo assim, eu daria 24 horas para cada treino. Tipo assim, treinou na segunda, terça off. Treina na quarta, quinta off, depois treina na sexta. E vai fazendo assim. Aí, Jonatas, uma dica que eu te dou, só faça o próximo treino quando você se sentir
totalmente recuperado. Cara, treinar demais, óbvio, né? Putz, você pode fazer um treino extremamente intenso, um treino muito leve, um treino muito intenso, um treino muito leve. Só que às vezes, como o seu trabalho já é difícil, esse treino leve, cara, você pode ficar em casa dormindo. Porque às vezes, para você, nessa sua situação aí, se você já está se sentindo cansado, é melhor você ir dormir mais cedo, ter mais horas de sono numa noite, do que passar mais 1 hora em cima da bike. Tá? Entendeu essa questão? Então se preocupa com a sua recuperação, tá bom, Jonatas? Ela é extremamente importante. Vamos lá, deixa eu jogar mais uma pergunta aqui que estava nos stories. Vamos lá, prova. Deixa eu beber água. Ixi, ó, tô sentindo aqui o nozinho seco aqui na ponta da garganta já, hein? Prova domingo. Estímulos quarta e quinta. Faço off na sexta ou descanso ativo? Tá? É óbvio, né? Tem essa questão. Semana de prova, o seu psicológico é quem manda. Se bater aquela coisa, nossa, eu preciso fazer um giro recuperativo. Se eu não fizer um giro de recuperativo, eu vou ficar cansado. Se o seu psicológico está mandando isso muito forte, você precisa fazer. Tá? Porque uma coisa que não pode ter em semana de prova é dúvida. Eu vou fazer assim e vou fazer e pronto. Se vocês ficam, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Aquilo vai prejudicando todo o processo de treinamento, tá bom? Então, quarta e quinta, porque particularmente semana de prova, eu gosto de um treino muito forte. Estando ou na quarta ou na quinta. Agora você já falou que treina forte na quarta e quinta, tem que tomar cuidado para ver se essa carga desses 2 treinos juntos não fica muito excessiva, tá bom? Aí pode tirar a sexta de off e fazer um girinho leve no sábado. Eu prefiro assim, beleza? Partindo para outra pergunta. Vamos lá. Isso, a Chu mandou a pergunta aqui, deixa eu ler a da Chu. Pessoal, eu acho que a live vai ser parada por causa da tosse, viu? Eu tô começando a sentir ela. Vou para Aparecida em 3 dias. Volto numa sexta. Será que dá para encarar uma prova no domingo? Chu, né, Karen? Depende um pouco do seu objetivo com essa prova, tá bom? Provavelmente você vai estar bem cansada desse passeio, desse pedal para Aparecida, e você não vai estar totalmente recuperada. Então, se a sua expectativa para essa prova for pódio, né? Então, de repente, você não vai conseguir. Talvez, né? Estou dizendo talvez. Porque você não vai, eu tenho certeza absoluta que você não vai estar totalmente recuperada. O seu corpo ainda vai estar com fadiga desse treino para Aparecida. Então, se a sua expectativa da prova, participação, conhecimento, um treino para você ver estratégia de prova, qualquer outro objetivo, enfim, beleza. Se quiser performance máxima para pódio, você não vai estar recuperada, com certeza, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui, pessoal. Vamos lá. Essa do rejeitado já foi, deixa eu tirar aqui só para sair. De nada, Karen. Tô vendo aqui as perguntas. Na hora que eu tô vendo as perguntas, eu não vejo os comentários, tá? Vamos lá, essa aqui, às vezes vocês passam mais tempo na internet vendo matériazinha de blog, matériazinha de site do que eu, né? Porque mandaram essa pergunta, aí eu olhei e falei, Big Gear, né? Nem sei se é assim que pronuncia. Aí eu falei, deixa eu ver só o que é da definição. Porque existem vários métodos de treino e o pessoal vai inventando nomes para os métodos, né? Às vezes eu mesmo faço os meus treinos, eu dou nome para os meus treinos, né? Por exemplo, a gente tem um treino piramidal na assessoria. Se você for para outro treinador e falar, o treino piramidal é bom, o cara vai falar, mas que é isso? Não sei. Né? Então, por exemplo, esse Big Gear, né? Eu fui pesquisar, é simplesmente
trabalhar com carga pesada, colocar intensidade e com carga pesada para a cadência ficar baixa. Aquela coisa que você trabalha ali, ó, amassando barro, né? Trabalhando com bastante força. E o que acontece? Aí a pergunta dele foi: o que você acha desse treino de força? Eu acho bom. Bom, é bacana esse treino de força. Só que, se eu tiver opção, né? Meu aluno está condicionado, meu aluno está com tempo, meu aluno tem a possibilidade de fazer funcional ou academia. Eu vou pedir para ele fazer funcional ou academia para ganhar força. Eu não vou pedir para ele fazer exclusivamente esse treino de força na bike. Sabe por quê? Não é específico a maneira que ele vai pedalar. Por exemplo, meu aluno ele treina, minha cadência perfeita do meu aluno é 90 RPMs. 90 RPMs está lá monstro, né? Muito forte, pegando recorde pessoal a 90 RPMs. Imagina se eu passar para ele, lembra que eu falei do mês lá, né? 3 semanas repetindo o mesmo estímulo. Já pensou se eu passo 3 semanas para ele, repetindo ali treino com cadência baixa? O que vai acontecer? Eu vou estar mudando o padrão de pedalada dele. Não quer dizer que eu vou mudar, quer dizer que eu estou dando outro estímulo. Então o que acontece? Eu prefiro o trabalho na academia e o trabalho com funcional. Mas eu passo esse tipo de treino para alguns alunos de vez em quando, para trabalhar com carga pesada, marcha pesada e cadência ali, ó, carregada, tá? A Leidiane, como dividir a musculação e o ciclismo? Pode pedalar um dia mesmo? Pessoal, daqui a pouco vou ter que acabar a live, hein? Leidiane, tudo aí vai depender da carga da musculação. Porque você pode ir na musculação e treinar com pouca carga. Você pode ir na musculação e já ser uma pessoa muito bem adaptada à musculação. Ou então você está começando. Então a questão do ajuste de carga é muito importante. Tá legal? E aí, por exemplo, pedalar no mesmo dia. Você pode fazer uma musculação de manhã e pedalar à tarde. Mas esse pedal vai ser o intenso ou esse pedal vai ser o moderado? Eu faria o moderado. Treinou perna de manhã, faz um moderado à tarde. Aí no outro dia, você faz um intervalado forte, ou treino de subida, ou treino mais intenso. Tá bom? Então, Leidiane, dá sim para fazer treino de perna no mesmo dia da musculação. Treino de bike no mesmo dia do treino de perna. Só fica atenta nas intensidades, beleza? Tanto do treino de bike, quanto no treino da academia. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguma pergunta aqui. As outras perguntas mais ou menos que já respondi por aqui, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu vou parar antes da crise de tosse pegar. Muito obrigado por vocês estarem ao vivo aqui comigo. A live vai ficar salva amanhã no YouTube, então depois compartilhem, depois comentem da live se vocês gostaram, enfim, muito obrigado. Próxima quinta-feira tem mais. E na terça-feira, live com convidado, já está confirmado. Nós vamos fazer a live. Tudo bem, Leidiane? Próxima terça-feira nós vamos fazer a live com Pedro Rilo, tá bom? Se vocês não conhecem o Pedro Rilo ainda, vai lá no Instagram dele, digita Pedro Rilo, Rilo é com H, tá bom? Atleta que está disputando aí as categorias de elite e vai ser muito bacana bater um papo com ele. E a gente vai aprender muito, né? O conhecimento que eu trago aqui é um tipo de conhecimento, o conhecimento que a gente adquire conversando com alguém que já está ali competindo no alto nível é um outro tipo que eles se complementam. Então, estejam comigo, tá? Estejam comigo na próxima terça-feira com o Pedro Rilo. Valeu? Um abraço, galera. Até mais, bom descanso, um ótimo domingo. Tudo de bom. E bora treinar que amanhã... amanhã não sei se eu vou conseguir treinar, mas eu quero. Valeu, Fábio. Fabião, beleza. A gente se esforça, Fábio. Até mais, cara. Bom descanso.